A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, pela rádio local 87,9 ou pelo www.radioclubefm.com.br, também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. E eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para fazer o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. E vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando sobre contradição. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, o WhatsApp 999387699, o e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca digas não posso, não fales é impossível, e não perguntes quem eu sou. Não afirmes, não tenho, não te queixes, fraco. Não clames, nada vale. Não te digas inútil, não te creias sem força. Age servindo aos outros, nunca deixando de ajudar. Trabalha, trabalha sempre. E Deus em ti e por ti criará maravilhas por toda a tua vida. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estão de volta com o assunto da noite, falando contradição. Muitos companheiros, a pretexto de que guardarem contra o mal, evitam contatos com aqueles círculos de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. Vivemos porque convivemos, diz a Joana de Ângeles. Jesus recomenda que devemos angariar amigos, portanto nós fazemos parte de uma sociedade como um todo, né? Não adianta viver enclausurado. Mas um ambiente hostil, por exemplo, de um bar, não precisa necessariamente estar lá dentro, mas você pode passar próximo à porta, cumprimentar um ou outro, desejar-lhes paz, né? E para isso, quase sempre recorrem a negativas de vária espécie. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente do ensejo que lhes propicia a aquisição de virtude. Afirmam-se devedores, quanto nesse aspecto lhe cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Então, quanto mais você sentir que está em débito, tenta corrigir, né? Declaram-se inúteis, ausentando os quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Todos nós somos úteis, todos nós temos a nossa utilidade. Então, em muitos momentos, podemos ser assim ouvidos, emprestados. Para aqueles que precisam desabafar, uma palavra de incentivo, um abraço, um sorriso. Aventuras imperfeitas, desertando da luta, capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Temos que ir à luta, né? Como eu falei no início, não é na clausura que vamos resolver os nossos problemas e nem de ninguém.
Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na preparação dos erros em que se anunciam incursos. Pois é, então tem isso também, né? Tem aqueles que ainda têm essa prática, né, de confissões, mas não faz nada para mudar os seus erros. Proclamam-se cansados, esquecendo de que assim exigem mais dura cooperação dos semelhantes em diversas ocasiões, muito mais fatigados do que eles mesmos. Cai no assunto que nós falamos ontem, né, que é a situação daqueles que trabalham mais para o outro. E isso não está certo. Primeiro, porque você está tirando a oportunidade dele aprender. Segundo, que ele também vai ser responsabilizado, né, por ficar no ócio e vai começar a acertar nessa encarnação e nas futuras. Reclamando o sacrifício dos outros, incultam-se por vítimas do desencanto, vem colando o pessimismo que esmagam as esperanças alheias. Nada de pessimismo, né? Temos que ser otimistas. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão com aqueles que lhe suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertar-lhes qualquer recurso de amor e renovação. São aquelas pessoas que procuram aí os espiritualistas, de modo geral, né? Ou com consultas pagas, ou até mesmo buscando a casa espírita, dizendo que está sendo perseguido por vultos, né? Que ele tem visto vultos, que isso está atormentando-o, e deixam ali as suas lamúrias. Mas há um convite de imediato a frequentar as palestras, a tomar passe, a estudar o Evangelho. Pergunte se quer. Querem que tire o problema dele, mas ele não quer fazer nada, mas absolutamente nada para mudar. Muitos até dizem assim, não, coloca meu nome na oração, mas são incapazes de estar presente. Ora, o que Jesus disse? Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte que eu te ajudarei, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que acordar para essa realidade. Coloca meu nome no grupo de orações de vocês. Ou pede o pastor, né? Quando você estiver fazendo uma oração, lembra de mim. Pede o padre para fazer uma oração à distância. Tudo bem que eles possam fazer, mas e você? Vai ficar sentado no sofá assistindo televisão enquanto o outro está fazendo a parte que lhe cabe? Não, meus irmãos, não é assim. Lamentam-se, colecionam queixumes, exageram sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando o infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Mentalizando frustração. Aquilo que não deu certo antes, esqueça. Não era para ter dado, pronto, acabou. Ou você era muito imatura na época para compreender certas coisas. Não funcionou. Agora não se culpe o resto da sua vida, né? Siga adiante, meu irmão. Siga. Esqueça aquilo. Que ele sirva de degraus para a subida. Né? Não de aprisionamento de um passado. Transmitam aqui e ali, entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados, incompreendidos, destacando-se onde surjam à maneira de sensitivas ambulantes, temendo ciladas e tentações. Ainda tem aqueles também que, junto ao seu pessimismo, né, presos a pensamentos de ciladas, de tentações, de uma série de problemas, são pessoas obsidiadas, precisam de um tratamento imediato. E quando eu falo tratamento, eu gosto também de dizer que nós necessitamos dos tratamentos médicos. A medicina está aí exatamente para isso, né? Ou pessoas que trabalham nessa área do comportamento humano. Um psicólogo, psiquiatra, psicanalista, muitas vezes é necessário se faça. Paralelamente a isso, faça também um tratamento espiritual, né? Busque um conceito religioso. Não estou dizendo que vocês tenham que vir para a casa espírita, até porque o espiritismo não é doutrina de prosélitos, não se faz aqui pregação no ouvido de ninguém. Olha, deixa suas crenças e venha para cá. Não.
Nós nunca falamos isso aqui no ar, em nenhum programa. E olha que nós temos ouvintes de várias crenças religiosas. Nós temos ouvintes evangélicos, nós temos ouvintes católicos, né? Inclusive a dona Maria Antônia Cabral, que está sempre, a Lorena, está sempre nos ouvindo, e são católicas. Não importa, mas procure uma fé religiosa. Né? E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmos, como se insulados e inertes estivessem conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem que a fuga do dever a cumprir, porque se em verdade procuram a expedida libertação do mal, imprescindível que melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos, em toda parte, a maior soma do bem. Então, meus queridos irmãos, vamos arregaçar as mangas e trabalhar em benefício de todos. E será também em benefício de nós próprios, porque quando você faz algo para alguém sem esperar resposta ou recompensa alguma, você também está fazendo para você. E é o que o Cristo nos ensinou, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está a lei e os profetas. Ou fazei ao vosso próximo, porque gostaria que este vos fizesse, porque também está a lei e os profetas. É lei de amor, né? De amor incondicional. Aqui, ó, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Então, a gente vai, quando estuda a doutrina espírita, a gente vê que o suicida ele vai ter uma grande decepção, né? Quando ele chega na espiritualidade, se ele não sabia que ele é imortal, ele vai descobrir, né? Porque ele vai matar o corpo, mas o espírito vai permanecer vivo, né? E aí ele vai ter uma grande decepção, continua vivo, sendo que aí ele vai ter que, em próximas reencarnações, contrair débitos para resgatar aquele erro que ele cometeu. Por isso que a doutrina espírita ela é esclarecedora, é o consolador prometido por Jesus, que ele disse que naquela época ele não poderia falar tudo, mas mandaria o Consolador, e que explicaria toda a doutrina dele, todos os ensinamentos dele, mais bem explicados. Então, a doutrina espírita nos explica que o suicídio é um ledo engano, né? Atormentada de dor, consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável a justa renovação. Então, ele vai sofrer durante muito tempo aquela sensação, né, do momento do suicídio também. Por exemplo, se ele se jogou debaixo do trem, ele vai ficar, não se sabe quanto tempo, com aquela sensação do trem passando em cima, e qual seja a maneira com que aquele ser se suicida, ele vai ter aquela sensação até que o dia, quando ele cair no arrependimento, pedir ajuda espiritual, aí ele vai ser retirado dali. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com impositivos de reajuste em existência próxima. O que eu falei? Aí ele vai ter que resgatar em outras vidas aquele ato impensado. E olha, é importante a gente entender que no fato da gente saber que é imortal, que não deve se suicidar, a gente não está isento disso não, porque a gente conhece, né, casos em que espíritas que fazem palestra, que fazem estudos, aí eles acabam entrando pelo caminho do suicídio. Por isso que é importante a advertência de Jesus, vigiai e orai. Jesus disse primeiro, vigiai e orai. Vigiar para ver os nossos pensamentos, as nossas ações, e que a gente tem que estar sempre atento, né? No momento em que você, por exemplo, tiver um pensamento que não é costumeiro, né? Você para e vai fazer uma oração.
muda sua sintonia. Então a gente sabe da importância de vigiar, para que a gente não abra portas para ser, instrumento da negatividade de inimigos espirituais que possam te induzir ou te incutir a ideia do suicídio. Vigiai. E orai porque aí você vai estar protegido pela espiritualidade maior. Deus vai mandar seus emissários para sempre lhe ajudar. Então, cometeu o suicídio, vai ter um resgate de outras vidas e a gente não sabe como vai ser, né, a sua próxima vida. Seria um exemplo, a pessoa tomou um veneno, ela vai ter problemas seríssimos, por exemplo, no aparelho digestivo, e daí vai, né? É assim que após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização, célula física que lhe reflete as penas e angústias na forma de enfermidade e inibições. Aquilo que eu acabei de falar. Dependendo do tipo de suicídio, ele vai ter as consequências no seu corpo, né? Então ele vai ter a oportunidade mesmo sofrendo de quê? Do resgate. Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de uma nova reencarnação para que a gente resgate os erros de outras vidas. E é bom que a gente lembre que, apesar de estar em sofrimento, de seus problemas, a gente não pode deixar de vivenciar esses problemas, que vai ser mais fácil ultrapassá-los se eu souber o caminho traçado por Jesus e tentar fazer esse caminho. E lembrando então da importância de fazer a caridade paralelamente a isso, porque o amor cobre uma multidão de pecados, vamos resgatando através do amor, né? Ser-nos-á fácil desse modo identificá-los no berço, em que repontam, entremostrando a expiação que se acolhe. Muitas vezes a pessoa vai ter noção clara, né? Pelo que está passando, né? Por alguma coisa que deve ter feito em vidas passadas. Os que se envenenaram conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo afecções valvulares ou achaques do aparelho digestivo, como eu falei, as doenças do sangue, as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. E os que se incendiaram a própria carne, amargam as agruras da ictiose ou pênfigo. Os que se asfixiaram, seja no leito das águas, nas correntes de gás, exibem então os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso de um enfisema, dos cistos pulmonares. Mas olha aqui, gente, né? Todo mundo que tem problema de enfisema, cisto pulmonar, porque foi um suicida. Não é isso não, tá? Isso é uma probabilidade que está dizendo aqui. Como no caso, e os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas, a paralisia cerebral infantil. Então, são várias consequências que podem advir do modo que a pessoa se suicidou. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. Então, volto a falar, nem todo mundo que vai ter esse problema é porque se suicidou não, tá? Em espiritismo não existe forma para nada. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Bom, segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação, o câncer, a surdez, a mudez, a cegueira, a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então a gente tem que ver sob a ótica da bondade de Deus. Ah, mas eu estou com esse problema, nasci surdo, nasci mudo. O que você fez na vida passada? Muitas vezes a gente tem que lembrar que nós estamos, a maioria de nós, na prova. Escolhemos aquela prova passar para justamente dar o resgate. Então a gente tem que pedir força e coragem e nunca pedir para
tirar aquela provação da nossa frente. Então, junto de semelhantes quadros de provação regenerativa, funciona a ciência médica por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais que atingiram ou segundo o merecimento de que dispõe. E Deus vai sempre dar oportunidade da cura, da melhora. Então a gente tem que, como disse Pedrosa, nós temos que buscar não só o tratamento espiritual, mas não podemos dispensar o tratamento médico, seja ele qual for, né? O médico clínico, o médico, no caso, né, de distúrbios mentais, nós podemos procurar psicólogos, os psiquiatras, e nós temos tudo à nossa disposição, dado por Deus, para nos ajudar nessa caminhada. Então guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus. Então toda a nossa vida nós vamos estar com a oportunidade do resgate, fazendo então a nossa melhora como pessoa, fazendo a nossa reforma íntima, para a gente crescer espiritualmente, chegar a ser um espírito puro, mas não perfeito, que perfeito é só Deus, mas lembrando que, juntamente com isso, vamos fazer a caridade para com os outros irmãos. Então essa nossa caminhada está aí, né? A oportunidade a cada momento, a cada hora, da gente resgatar os erros passados, mas nunca se esquecendo que vigiar e orar foi a recomendação de Jesus. Perfeito, Isa. Vigiar e orai, assim Jesus nos ensinou. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Remorso e autopunição. Não posso me perdoar. Se eu tivesse chegado antes, teria evitado a tragédia. Se eu não tivesse falado, isso não teria acontecido. Essas são expressões que se ouvem vez ou outra ante mortes acidentais ou provocadas. A promotora pública se questiona se foi dura demais ao denunciar as ações equivocadas do colega de trabalho quando recebe a notícia de que ele optara por fugir da vida a fim de evitar as consequências dos seus atos. O marido que prometera à esposa ir para casa após o show que faria entra num processo de autopunição porque preferiu ficar com os amigos e fãs até mais tarde, em festa que lhe foi oferecida. Ela, sozinha no rancho, aproveitou a lua cheia para uma cavalgada noturna pela propriedade. Indo além de certos limites, foi surpreendida por terreno lamacento e escorregadio, provocado pelas chuvas intensas do dia anterior. Sem jamais se saber com exatidão o que aconteceu, a cavalgadura retornara sozinha ao celeiro, enquanto o corpo da senhora foi descoberto horas depois. A partir daí, o marido deixou literalmente de viver. Não dá atenção aos 3 filhos. Em verdade, como desabafa a menina adolescente, naquela noite, perdemos nossa mãe e nosso pai. Você deixou de existir para nós, Pai, desde então, e não nos permite viver. Proibiu que cantássemos, que nos divertíssemos, que comemorássemos o Natal. Há 2 anos, papai, você morreu com a mamãe. Mas nós precisamos de você, dos seus cuidados, do seu amor. Precisamos que nos ajude a continuar a viver. O remorso é um atestado de desenvolvimento moral do ser. No entanto, deve ser somente a constatação de um ato que deve ser corrigido, tanto quanto possível. Alimentado, pode ser comparado a uma serpente de 1000 voltas que circula em torno do coração e o destrói. É o remorso que nos acusa de forma constante, nos fazendo reviver o dito, o feito ou não feito. Não alimentemos esse sentimento destrutivo. Se algo fizemos errado, que tenhamos a consciência e nos arrependamos. Se for possível corrigir a falta cometida, o façamos.
Mas não nos eternizemos na culpa, mesmo porque, em alguns casos, fazemos muito mal não somente a nós mesmos. Também àqueles que dependem de nós, que nos aguardam o socorro, o arrimo. Quanto a denúncias ou comentários que venhamos a tecer a respeito de outros, lembremos que se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-las. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Exemplos históricos nos levam a pensar em como a autopunição e o remorso inconsequente somente nos podem infelicitar. O infeliz Judas, após a traição, busca sua autopunição, retirando-se da vida, infelicitando-se ainda mais. Pedro, no entanto, tão próximo de Jesus, que o nega por 3 vezes, redime-se entregando-se ao próximo, a divulgação da Boa Nova sem tréguas. Aprendamos com os bons exemplos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, amparai-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, período conturbado. Pedimos que as bênçãos dos céus, em forma de luz, se façam presentes, auxiliando a todos a encontrar um caminho de paz, de harmonia, porque todos nós somos irmãos em humanidade. Que Deus abençoe a nossa pátria sagrada, por ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o Evangelho que migrou da antiga Palestina para as novas terras do Cruzeiro, transformando a nossa nação na maior nação cristã de todo o planeta. Nos rogamos-te mais uma vez o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos vencer mais essa etapa de nossas vidas. Que Deus possa amparar aos nossos dirigentes, a nossa segurança, muita paz, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estarmos aqui, né? Mais uma vez, pedindo que Ele nos abençoe, né? Nos guarde, pedindo a paz para cada um de nós, a paz para o Brasil e para o mundo. E até o próximo programa. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.